Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura de hoje. Mais um dia, né? Semana voa rapidamente. A gente começa a segunda-feira e quando a gente vai ver já estamos entrando na quarta e amanhã já é quinta e a coisa passa muito rápido, né? Como passa rápido as semanas. Por isso que a gente tem que remir os nossos dias, né? A palavra fala para nós remirmos o nosso tempo, né? Essa palavra remir significa fazer o teu tempo realmente valer a pena, aproveitar aos mínimos detalhes tudo que Deus tem para nós naquele dia de uma forma sábia, de uma forma apropriada, né? Então a gente precisa organizar o máximo possível os nossos dias para ter o tempo de devocional, para ter nosso momento de oração, para ter o tempo de leitura, para ter o tempo com a família, para ter o tempo de fazer as nossas coisas de casa, né, para a mulher, para os homens aí trabalhando fora, né, sendo o provedor do seu lar, os jovens estudando, faculdade, né, todas essas coisas. Mas a gente precisa aprender a remir o nosso tempo. Vamos orar e a gente já vai começar a leitura de hoje, né? Nós estamos aí na quarta-feira, hoje já é dia 12 de abril, o terceiro dia, né, dessa semana 16. Jesus, muito obrigada, Pai, por esse momento, obrigada por esse dia, obrigada, Pai, por essa leitura, obrigada por esses momentos, Pai, de devocional, de oração, de comunhão com a Tua Palavra, Senhor. Obrigada, Espírito de Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco em nos ensinar, em nos dirigir, em nos edificar através da palavra. Obrigada, Senhor. Eu quero te agradecer, Pai, porque esse ano de 2023 tem sido, Senhor, precioso demais para o meu espírito. Como o Senhor tem ministrado ao meu coração a palavra, como o Senhor tem me ensinado coisas que só o Senhor poderia ensinar. E isso é tão bom quando nós nos relacionamos com a palavra, quando nós nos relacionamos com o Senhor em intimidade, em fome, em sede. O Senhor tem prazer em nos ensinar. Obrigada, Jesus, muito obrigada pela vida dos meus irmãos, Senhor, que tem estado aqui conosco, se esforçando também por ter esse tempo com o Senhor. Quero te pedir, Espírito Santo, fortalece a nossa vida, a minha e dos meus irmãos que estão nessa leitura, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, gente. Então, semana 16, dia 3, nós estamos dentro do livro de 1 Samuel. 1 Samuel hoje 13 e 14, ok? Hoje nós temos 2 capítulos, são maiores, por isso ficaram só 2. 1 Samuel capítulo 13, versículo 1 diz assim: Saul havia reinado 1 ano em Israel. No segundo ano do seu reinado, ele escolheu 3.000 soldados especiais de Israel e levou consigo 2.000 desses homens a Micmas e a região montanhosa de Betel, enquanto os outros 1.000 ficaram com Jonatas, filho de Saul, em Gibeá, na terra de Benjamim. O restante do exército ele mandou para a sua casa. Jonatas atacou e destruiu a guarnição dos filisteus localizada em Gebá. A notícia se espalhou rapidamente por toda a terra dos filisteus, e Saul mandou tocar a trombeta por toda a terra de Israel, anunciando: que todos os hebreus fiquem sabendo disto. E todo o povo de Israel ouviu esta mensagem: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e agora eles estão com ódio dos israelitas. Então todo o exército de Israel pegou em armas novamente e se reuniu em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel e formaram um poderoso exército de 3.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e tantos soldados como a areia da praia. Eles acamparam em Micmas, que fica a leste de Bet-Avém. Quando os homens de Israel viram aquela multidão de soldados inimigos, perderam a coragem por completo e procuraram esconder-se em cavernas e em buracos e em outros entre as rochas, e mesmo em túmulos e nos poços. Alguns deles atravessaram o rio Jordão e fugiram para a terra de Gade e Gileade. Enquanto isso, Saul ficou em Gilgal e os que estavam com ele estavam apavorados. Samuel havia dito a Saul que esperasse a sua chegada durante 7 dias, mas como Samuel não tinha vindo, os soldados começaram a debandar rapidamente. Em vista disso, Saul disse a eles: tragam para cá o sacrifício queimado e as ofertas de paz. E ele ofereceu o sacrifício.
Mas justamente quando ele terminava de oferecer o sacrifício, Samuel chegou e Saul saiu ao seu encontro para o saudar. Porém Samuel perguntou: "O que você fez?" Saul respondeu: "Quando vi que meus homens estavam se espalhando e que você não chegava no prazo marcado, e os filisteus estavam em Micmas, prontos para a batalha, eu disse para mim mesmo: os filisteus estão prontos para marchar contra nós em Gilgal, e eu não pedi o auxílio do Senhor. Por isso senti a necessidade de oferecer o sacrifício queimado, sem esperar a sua chegada." "Você agiu como um tolo", exclamou Samuel. "Você desobedeceu ao mandamento do Senhor, o seu Deus. Ele tinha planos de fazer você e seus filhos reis de Israel para sempre, mas agora o seu reinado vai terminar. O Senhor já encontrou um homem segundo o seu coração e já o indicou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor." Então Samuel saiu de Gilgal e foi para Gibeá, na terra de Benjamim. Quando Saul contou os soldados que ainda estavam com ele, verificou que haviam ficado somente cerca de 600 homens. Saul e seu filho Jonatas e mais esses 600 homens estabeleceram seu acampamento em Gebá, na terra de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Micmas. 3 grupos de soldados filisteus deixaram o seu acampamento. Um deles foi em direção de Ofra, na terra de Sual. Outro grupo foi para Bet-Horon e o terceiro tomou o caminho da fronteira, acima do vale de Zeboim, próximo ao deserto. Não havia nenhum ferreiro em toda a terra de Israel naqueles dias, pois os filisteus não permitiam, temendo que eles fabricassem espadas e lanças para os hebreus. Assim, sempre que os israelitas tinham de afiar os seus arados, os machados ou as enxadas, era preciso levar essas ferramentas aos ferreiros filisteus. O custo para afiar arados e enxadas eram 8 gramas de prata e 4 gramas de prata para machados e ferrões. Por isso não havia uma única espada ou lança em todo o povo de Israel naquele dia, com exceção de Saul e seu filho Jonatas, que tinham espadas e lanças. Nesse meio tempo, um grupo de soldados dirigiu-se para o desfiladeiro de Micmas. Capítulo 13 tem esse episódio terrível, né, na vida de Saul, que é justamente a quebra de um propósito que Deus tinha na vida desse homem. Aqui Saul simplesmente acabou com o seu reinado com uma só atitude. Não havia permissão de forma nenhuma para uma outra pessoa, a não ser a tribo de Levi, ou alguém destinado, né, por eles a fazer sacrifícios. Então, mesmo Saul sendo rei, mesmo ele tendo essa autoridade sobre Israel, ele não tinha autoridade sobre sacrifícios, sobre as atitudes do templo, sobre as atitudes do sacerdote, dos levitas. E Samuel havia dado o recado para ele aguardar a sua chegada, para que eles oferecessem sacrifícios, fizessem, né, os sacrifícios ao Senhor, porque o Senhor estaria com eles nessa batalha contra os filisteus. Mas Saul foi apressado. Saul simplesmente não creu na palavra de Samuel. Saul simplesmente esqueceu que quem estava no comando disso tudo era o Senhor dos exércitos, era o próprio Senhor, não era ele quem estava na frente dessa batalha. E ele temeu perder, ele temeu não estar no controle, ele temeu a situação se agravar, ele temeu, ele esqueceu. A fé de Saul, nesse momento, ela simplesmente desapareceu. E esse homem toma frente e oferece sacrifício. Quando Samuel chega e percebe que ele havia feito isso, ele já liberou a palavra dizendo: você simplesmente desobedeceu um mandamento do Senhor. Essa questão do sacerdócio é muito sério, gente. O Antigo Testamento ele tinha direções tão claras, tão objetivas para cada um em Israel. Eles precisavam crer, eles precisavam obedecer. E é isso que Saul nesse momento não faz. Capítulo 14. Depois de algum tempo, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu escudeiro: venha comigo, vamos atravessar o vale e chegar até o destacamento filisteu. Porém não disse nada a seu pai a respeito do que pretendia fazer.
Saul e seus 600 homens estavam acampados na saída de Gibeá, debaixo da árvore de romãs em Migron. Dentre os seus homens estava Aias, que levava o colete sacerdotal. Aias era filho de Aitube, irmão de Icabode, neto de Finéias e bisneto de Eli, sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém percebeu que Jonatas tinha saído. Para chegar à guarnição dos filisteus, Jonatas tinha de passar por um desfiladeiro estreito entre duas grandes rochas que ficavam quase em posição vertical. Uma delas se chamava Bozés e a outra Sené. A rocha que ficava ao norte ficava de frente para Miquimás, e a que ficava ao sul ficava de frente para Gebá. E Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos até o destacamento daqueles homens que não respeitam Deus. Pode ser que o Senhor nos ajude, e se ele nos ajudar, nada o impedirá de nos dar a vitória, sejamos muitos ou poucos. O escudeiro respondeu: faça o que achar melhor, eu irei com o Senhor para onde o Senhor for. Pois bem, então é isto que vamos fazer, disse Jonatas ao moço. Iremos até aqueles homens e chegaremos perto para sermos vistos por eles. Quando eles nos virem, se disserem: alto lá, fiquem onde estão até que nos aproximemos de vocês, então ficaremos parados e esperaremos por eles. Se porém disserem: subam até aqui, então faremos exatamente isso, pois será sinal de que o Senhor nos ajudará a derrotá-los. Quando os filisteus viram os dois chegando, gritaram: vejam só, os israelitas estão saindo dos seus buracos. Então os filisteus gritaram para Jonatas e seu escudeiro: subam até aqui e nós lhe mostraremos como é que se luta. Vamos, suba logo atrás de mim, disse Jonatas ao seu escudeiro, pois o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então Jonatas escalou o desfiladeiro engatinhando e o escudeiro veio atrás dele. Os filisteus eram derrubados por Jonatas e o seu escudeiro os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens e seus corpos ficaram espalhados num espaço estreito e comprido como um sulco de um arado. Então houve pânico no acampamento, no campo e em todo o povo. A guarnição e mesmo as tropas de ataque tremeram de medo e houve um tremor de terra, o que veio aumentar ainda mais o terror. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim viram o vasto exército dos filisteus se dispersando em todas as direções. Contem os soldados e descubram quem está faltando, ordenou Saul aos seus oficiais. E quando conferiram a lista de todos os homens, verificaram que Jonatas e seu escudeiro não estavam ali. Traga a arca de Deus, ordenou Saul a Aias. Naquele tempo a arca estava com os israelitas. Mas enquanto Saul falava com o sacerdote, a gritaria e a desordem no acampamento dos filisteus iam aumentando cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: você não precisa mais trazer a arca. Então Saul e seus 600 homens correram para o campo de batalha e encontraram os filisteus matando-se uns aos outros com as espadas. E havia terrível confusão por toda parte. Alguns hebreus que tinham sido levados para o exército filisteus se revoltaram e lutavam ao lado dos israelitas. Finalmente, até os israelitas que estavam escondidos nas montanhas saíram correndo atrás dos filisteus quando viram que estes fugiam. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia e a batalha continuou além de Bet-Avém. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, porque Saul havia declarado: maldito seja aquele que comer alguma coisa antes do anoitecer, antes que eu me vingue por completo dos meus inimigos. Por isso ninguém comeu nada o dia todo, muito embora tivesse encontrado favos de mel no chão do bosque. Eles viram o mel escorrendo, porém ninguém comeu, pois temiam a maldição de Saul. Jonatas, porém, não sabia da ordem do seu pai, por isso ele enfiou uma vara num favo de mel, e depois de comer suas forças se renovaram. Então alguém disse a ele: seu pai jurou solenemente ao povo dizendo: maldito seja todo aquele que hoje comer alguma coisa. Por isso todos estão cansados e sem forças. Jonatas exclamou: uma ordem como essa só prejudica nosso povo. Veja como as minhas forças se renovaram depois que provei um pouco de mel. Se o povo tivesse permissão para comer à vontade do alimento que encontraram no acampamento dos nossos inimigos, imaginem só quantos mais filisteus poderíamos ter matado. Naquele dia,
os israelitas derrotaram os filisteus desde Miquimás até Aijalon, e assim ficaram completamente esgotados. Por isso eles recolheram os despojos da batalha, mataram as ovelhas, os bois e os bezerros, e comeram a carne crua com sangue. Alguém foi contar a Saul: veja, o povo está pecando contra o Senhor pelo fato de comer a carne com sangue. E Saul disse: vocês foram infiéis, rolem para cá uma grande pedra e espalhem-se entre os soldados e digam-lhes: tragam os seus bois e as suas ovelhas aqui e abatam-nos e comam e não pequem contra o Senhor comendo com sangue. Foi isso que eles fizeram, cada um levou o seu boi naquela noite e o abateu ali. Então Saul construiu um altar para o Senhor, o primeiro que ele construiu. Depois Saul disse: desçamos à noite atrás dos filisteus e vamos saquear tudo deles e destruir até o último deles. Os seus homens responderam: faça o que achar melhor. O sacerdote, porém, disse: primeiro vamos consultar Deus. Então Saul perguntou a Deus: devo ir atrás dos filisteus? E o Senhor nos ajudará a derrotá-los? Porém passou a noite toda sem que o Senhor respondesse. Saul disse então: vocês, líderes, venham para cá. Alguma coisa está errada. Descubram que pecado foi cometido hoje. Dou minha palavra de honra pelo nome do Senhor, que salvou Israel, que ainda que o culpado seja meu próprio filho Jonatas, certamente ele morrerá. Mas ninguém teve coragem de dizer ao rei qual era o problema. Então Saul disse a todos os israelitas: Jonatas e eu ficaremos aqui, e todos vocês ficarão lá. E eles responderam: faça o que achar melhor. Então Saul orou ao Senhor, o Deus de Israel: o que é que está errado? Acaso Jonatas e eu somos culpados, ou o pecado está com os outros? O Senhor Deus, ó Senhor Deus, mostre-nos quem é o culpado. E Saul e Jonatas foram escolhidos por sorteio, como sendo os culpados, e o povo foi declarado inocente. Então Saul disse: agora tirem a sorte entre mim e o meu filho Jonatas. E Jonatas foi escolhido como culpado. Diga-me, o que foi que você fez? Saul ordenou a Jonatas. Eu provei um pouco de mel, confessou Jonatas. Foi só um pouquinho na ponta da minha vara, por isso eu estou pronto para morrer. Sim, Jonatas, disse Saul, você deve morrer. Que Deus me castigue se você não for morto por isso. Mas os soldados não gostaram nada da ideia e disseram a Saul: será que Jonatas deve morrer? Ele que hoje trouxe esta grande libertação a Israel? Isso não vai acontecer. Tão certo como o Senhor vive, não se tocará nem mesmo num fio de cabelo de sua cabeça, pois o que ele fez hoje foi com a ajuda de Deus. E assim o povo salvou Jonatas da morte. Então Saul deixou de perseguir os filisteus e eles voltaram para a sua terra. Tendo Saul assumido o reinado de Israel, lutou contra todos os povos vizinhos, ou seja, contra Moabe, Amon, Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus. E para onde quer que Saul se dirigia, ele saía vitorioso. Saul lutou corajosamente, conquistou os amalequitas, libertou Israel de todos aqueles que os saqueavam. Saul tinha 3 filhos, Jonatas, Isvi e Malquissua, e 2 filhas, Merabe, a filha mais velha, e Mical, a mais nova. A mulher de Saul se chamava Ainoã, filha de Aimás. O nome do comandante do seu exército era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Ner, o pai de Abner, e Quis, o pai de Saul, eram irmãos. Ambos eram filhos de Abiel. Os israelitas viveram em luta constante com os filisteus durante a vida de Saul, e sempre que Saul via um jovem corajoso e forte, ele o convocava para o seu exército. Capítulo 14 fala desse incidente, né, em que Saul já começa a dar sinais de falta de sabedoria no comando, né, de Israel, no comando do exército. Como é que você faz um exército inteiro jejuar no meio da batalha, né? Isso é loucura. Eles precisavam estar fortes, eles precisavam estar alimentados, eles precisavam estar com energia, né, para a batalha. Imagine você ter que gastar uma energia. Quem faz academia, quem faz exercício físico, quem faz qualquer tipo de exercício diário, sabe o quanto é pesado, né, o quanto é difícil
você levar o seu corpo à exaustão sem ter, né, o cuidado de tomar água, comer algo antes, comer algo depois, porque a nossa energia ela é consumida através do exercício físico, né, da força exercida no exercício. Então a gente precisa ter sabedoria. E Saul não tinha nenhuma. Saul simplesmente fez o seu exército inteiro jejuar num dia em que eles deveriam estar muito bem alimentados para a batalha. Quase, né, se não é o Senhor vir em socorro deles, com certeza eles teriam fracassado mais uma vez e muitos israelitas teriam morrido. Jonatas passa por uma situação totalmente adversa aqui com seu próprio pai. Seu pai tenta matá-lo, inclusive, por ele ter desobedecido uma ordem expressa dele, né? Temendo, inclusive, a sua própria autoridade, porque já que ele disse que ia matar, se alguém comesse, ele precisava cumprir a sua palavra, né? A palavra de um homem dada, liberada, era lei, né? Não só em Israel, mas nesse tempo a cultura era muito assim, né? A palavra de um homem, ela realmente tinha um valor imenso. Então falou, tá falado, né? E aqui, graças a Deus, o povo, o exército ali, né, livra Jonatas de ser morto nesse momento, cruelmente pelo seu próprio pai, por simplesmente ter desobedecido uma ordem de ter comido durante a batalha, sendo que ele nem sabia dessa ordem do próprio pai. A gente vai começar a ver, gente, a partir do capítulo 13 aqui, que a gente já viu hoje, que Saul já desobedece, né, Samuel fazendo sacrifício, e depois aqui vocês percebem que por causa desse jejum maluco que ele criou aqui para o exército, os homens estavam tão famintos que eles comem o boi, abatem o boi, né, matam o boi ali, comem a carne crua ainda, pela fome ser enorme. A gente olha a história, a gente olha o texto bíblico e a gente acha um pouco estranho algumas coisas, mas eu quero que você reflita e você tente imaginar a cena. Homens há 10, 12, 16 horas sem comer, com uma exaustão do corpo terrível. Você já sentiu fome? Fome de verdade, sabe? Aquela fome de você querer realmente comer a comida crua diante de você, tamanha é a fome. Essa era a situação desses soldados, né? De milhares de soldados que estavam aqui com Saul, famintos, e eles não têm o tempo nem de cozinhar a carne, assar a carne, comem a carne com sangue. Então, há diversos pecados sendo cometidos no meio do exército de Saul, justamente pela falta de sabedoria de Saul. Justamente porque Saul era sem noção, né? Saul simplesmente tomava atitudes impensadas, sem consultar o Senhor de verdade, sem temer o Senhor, né? Sem buscar direção, simplesmente pelo seu ego, simplesmente pela sua ganância de vitória ou pela sua mania de grandeza, sei lá. Era um homem que, depois que ele recebe poder, ele começa a mostrar uma insanidade. Essa era a palavra, talvez, que eu deveria usar melhor aqui. Saul se torna um homem insano, alguém que não pensa nas consequências para tomar uma atitude. E aí a gente começa a ver uma linha agora, a partir do capítulo 13 que a gente leu, daqui até o momento em que realmente Saul morre, que vão durar alguns capítulos aí, a gente percebe insanidade. Um homem que tinha tudo para ser um ótimo rei para Israel, escolhido, separado pelo Senhor, estava aí sendo capacitado pelo próprio Deus, ensinado por Samuel a como ser um bom rei para Israel. Mas ele começa a ter atitudes totalmente independentes do Senhor, independentes da vida com Deus, né? Ele começa a não ter esse coração voltado para o Senhor, e isso vai fazer ele entrar num processo de pecado mesmo, né? De cometer pecado, de fazer os seus homens, o exército, o povo de Israel pecar também contra o Senhor. Amém? Então a gente vai ver isso ao longo dessa semana, até o final de semana, e semana que vem também, né? Porque a gente vai dentro do livro de 1 Samuel até a próxima sexta-feira ainda.
Então a gente tem uma semaninha aí, uma semana e pouquinho, para a gente conversar aqui dentro de 1 Samuel e aí dentro também de outros textos que a gente vai estar lendo essa semana. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês. Ótima semana. E se Deus quiser, amanhã a gente está aqui de volta para continuar nossa leitura dentro do livro de 1 Samuel. Amém? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.